Olá, meus irmãos de fé. Estamos aqui para responder mais uma pergunta do YouCat. Na verdade, é refletir sobre as perguntas do YouCat. Não vamos responder porque elas já estão respondidas. A nossa última pergunta que nós lemos aqui foi a número 44, né? Deus criou o mundo. Hoje vamos, então, para a próxima, que pergunta da seguinte forma: a ordem e as leis naturais também procedem de Deus? O que se entende por ordem, né? A ordem que existe no mundo, a ordem que existe no universo. Você vê que existe uma sucessão de... Um exemplo assim que comum a todos nós conhecemos, por exemplo, é as estações do ano. Elas vão acontecendo sucessivamente, uma depois da outra. Até mesmo nas regiões que não têm as 4 estações bem definidas, elas têm 2 momentos específicos no ano, né? Um tempo chuvoso e um tempo mais seco. Então, mesmo que não consiga se visualizar e se perceber a mudança das 4 estações, mas se percebe a mudança pelo menos de um tempo prolongado de chuvas e de um tempo prolongado de seca. Também as fases da Lua, por exemplo, está constantemente mudando, e isso vai se repetindo, e tem fatores, o próprio fato de se poder prever o tempo. Como a gente consegue prever o tempo? Porque os sinais vão nos demonstrando que as circunstâncias atmosféricas levam para que em determinado lugar vai fazer chuva, em determinado lugar vai fazer sol. Por quê? Porque no mundo existe uma ordem. Tem uma ordem no mundo. Você der veneno para uma pessoa, essa pessoa morre. Quem determina isso? Que determinada coisa é venenosa, que determinada coisa faz bem para a saúde. Tem uma planta ali que serve para fazer chá. E esse chá, ele age no vírus da gripe, ou nos sintomas da gripe, ou nos sintomas da febre. Enfim, eu não sou médico, não sei explicar direito essas coisas. Mas tudo que você observa tem uma certa ordem. Você pega esse cartãozinho aqui, você solta ele, ele cai. A gente diz que ele cai, mas na verdade ele é, segundo os cientistas, ele é atraído para o centro da Terra. E o que faz com que ele seja atraído para o centro da Terra? É uma força que a gente chama de gravidade, que tem na atmosfera da Terra. Você subir bastante na Terra, a gravidade perde a sua eficácia, né? Ela perde a sua atuação. De onde que vem essa força? De onde que vem as leis naturais? Vamos então, é sobre isso que essa pergunta quer trazer uma resposta, trazer uma reflexão. Esta ordem, esta organização do mundo e as suas leis também vem de Deus? Se nós dizemos que Deus criou o mundo, essa ordem, essa organização também vem dele? E o catecismo diz que sim, também a ordem e as leis pertencem à criação de Deus. Quando Deus criou o mundo, ele já estabeleceu a ordenação, o ordenamento, a organização ou simplesmente a ordem. Então, o ser humano não é uma folha em branco. Ele está impregnado de ordem e das leis que Deus inscreveu na sua criação. São chamadas leis ônticas, né? As leis do seu próprio ser, né? Uma criação, ou melhor, um cristão não faz simplesmente o que quer. Ele sabe que provoca danos a si mesmo e ao meio ambiente quando nega as leis naturais, quando utiliza as coisas contra as suas regras e quando quer ser mais esperto que Deus, o seu Criador. O ser humano exige demais de si quando se quer reformular radicalmente. Em outras palavras, ele está dizendo que o ser humano deve seguir as leis de Deus para
ser feliz. As leis de Deus, elas estão inscritas nos mandamentos da igreja, estão inscritas na palavra de Deus, que são leis de direito eclesiástico, porque dizem respeito à Igreja Católica. Leis de direito divino, porque estão ali inscritas na palavra de Deus. E tem as leis naturais, que não menos do que as outras, são também leis divinas. E estas muito mais explicitamente são leis divinas porque estão escritas na sua criação. E aí alguém vai talvez dizer assim: mas então, como é que eu posso saber que isso é uma lei de Deus, que isto é bom para mim, que isto é ruim? Como fazer essa diferença? Então, não sejamos ingênuos, meus queridos. Nem queiramos passar essa ideia para outras pessoas de que nós não somos capazes de discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Deus colocou em nós a razão, não só a razão, mas algo muito específico que se chama consciência, e até os animais têm isso. Como é que o ser humano vai dizer: ah, eu não sabia, ah, eu não conhecia esta realidade, nunca ninguém me avisou? Você pega um gato ou um outro animal que não saiba voar, de preferência, né? Você bota um gato no último andar, você acha que ele vai pular daquele andar? O gato não pula, porque ele sabe, instintivamente, ele sabe que se ele pular, ele vai se esborrachar no chão. O gato, ele faz de todos os jeitos para não cair num precipício. É só se for inevitável, né? Então, ele termina caindo, mas o que ele puder fazer para não cair, ele faz, porque está no instinto dele. Uma vaca está lá no meio do pasto, lá no campo, tem uma planta que é venenosa. Você acha que ela come aquela planta? Como é que a vaca sabe diferenciar uma planta que é boa para ela e uma planta que não é boa para ela? Os animais que se protegem instintivamente de tantas coisas. Deus colocou este instinto, Deus colocou esta capacidade só nos animais? E se você acredita num Deus deste, é bom você rever os seus conceitos, porque o Deus que eu acredito, que a Igreja Católica acredita, não é um Deus que faz diferença entre uma criação e a outra criação. Ele colocou um instinto nos animais que os protegem. No ser humano, ele fez muito mais do que isso. Basta nós lermos a Sagrada Escritura e nós vamos entender como Deus dá privilégio ao ser humano. Colocou inteligência, razão, consciência e também instinto. Porque em alguns momentos nós temos algumas atitudes que são instintivas. Na maioria das vezes nós deveríamos estar usando a nossa razão. Mas quando você está na beira de um precipício e alguém chega ali empurrando, automaticamente você procura algo em que se agarrar, porque você precisa se proteger. Então, sobre as leis da natureza, você vai dizer: ah, eu não sabia. No fim, no dia do juízo, quando Deus, em Jesus Cristo, justo juiz, voltará para julgar os vivos e os mortos, você não adianta dizer: ah, eu não sabia. Lembra daquela passagem do juízo final? Que está lá em Mateus? Jesus fala: eu estive com fome e não me deste de comer. Estava com sede, não me deste de beber. Aí os discípulos, aqueles que estão ali na parábola, evidentemente, né, no contexto, aqueles personagens ali da parábola, dizem assim: mas Senhor, quando foi que te vimos sem comer? Ah, não sabia que era você. Meu filho, só que não adianta você não saber que não era. Não adianta você: ah, eu não sabia. Você precisa saber. E você tem condições de saber. Não adianta dizer: ninguém me avisou. Existe mais do que um murmúrio. Existe muito mais do que um rumor das coisas que nós devemos saber, conhecer e acreditar. Muito mais do que um murmúriozinho, uma noticiazinha perdida aí no meio. Existe uma concretude na fé. São 2000 anos só de cristianismo, de revelação de Deus, nós nem conseguimos calcular.
A Sagrada Escritura, ela é muito mais antiga do que esses 2000 anos de cristianismo. É a pessoa dizer, eu não sabia, ninguém me avisou. Não, meus amigos. Nós devemos seguir as leis de Deus, começando das leis da natureza, seguindo aquilo que é natural da nossa vida, não buscando coisas artificiais, como células-tronco embrionárias, aborto e relações que não... qual é a palavra? Que não... Agora não me vem a palavra que eu quero dizer, mas que não privilegiam a relação que é natural entre as pessoas e tantas outras coisas, né? Você precisa buscar ver que a natureza é um discurso de Deus. Deus está falando conosco a todo momento pelas leis naturais, pelas leis que estão aí inscritas na própria natureza e na sua ordem. Depois, na palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura e também nas leis da própria igreja. Esta igreja que também nos orienta na palavra de Deus que vem também pela nossa consciência. Deus nos fala pelos sinais dos tempos, Deus nos fala pelos sinais que Ele vai nos dando cotidianamente. Então, não caiamos na bobagem de dizer, eu não sabia, você tem que saber. E como saber? Nós temos condições de saber tudo aquilo que Deus tem para nos dizer e já nos disse. Basta que nós busquemos e que nos interessemos por isso. Então, meus irmãos de fé, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima pergunta, que vai ser a pergunta 46, que é sobre o livro do Gênesis. Por quê? Que lá no livro do Gênesis se diz que a criação foi em 6 dias. Por quê? Vamos então aguardar o dia de amanhã para respondermos essa pergunta. Até lá!